Tudo é possível. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, querido Pai Celestial, estamos, Senhor, nesse momento na Sua grande presença, Pai, e nos aproximamos, Pai, da Sua santa e bendita palavra, que foi o que formou o mundo, Senhor, e viemos ante essa palavra poderosa nesta hora, pedindo, Senhor, perdão de nossas falhas, pedindo, Senhor, misericórdia sobre nossas vidas, Pai, e pedindo que o Senhor, em Sua infinita graça, venha falar aos nossos corações, abrindo, Senhor, a palavra, partindo, Senhor, o pão da vida para cada um dos Teus filhos nessa noite, Senhor. E cada coração faminto, Senhor, que tem chegado aqui, possa sair saciado, Pai. Que possamos ser ajudados pela Sua presença, Senhor, nessa noite. Que o Senhor tome o total controle, Senhor. Deus, assim como o Senhor controlou os hinos, os louvores, eu entrego tudo em Tuas mãos nesta hora, Pai, para que o Senhor dirija os meus pensamentos, dirija as minhas palavras, Senhor, para que possam ser palavras de vida, Pai. Que meus lábios falem somente aquilo que está em Sua palavra, Senhor. E queremos ser ajudados pelo Senhor, Pai. Ó Deus, recebe a honra e a glória por tudo, Senhor, que for feito aqui, Pai. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada um, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá, né? De virmos adorar. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão em pé, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus. Hebreus 13, 10. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de falar nessa noite um pouquinho aqui sobre a palavra de Deus. Vocês conhecem minha maneira de meditar, né? Um pouco mais calmamente, um pouco devagar. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar, irmãos. Eu peço sua atenção, sua paciência,
Peço que vocês não cochilem, né? Mas eu creio que Deus vai nos abençoar. Amém? Saindo fora do arraial. O irmão Brana pregou essa mensagem, saindo fora do arraial. E nessa mensagem ele nos fala que há cerca de 3.000 anos atrás, ele diz, era uma coisa comum as pessoas encontrarem-se com Deus. E nós podemos ver isso na Bíblia, tantos relatos de pessoas que estiveram na presença de Deus, que viram um anjo, que falaram com o anjo do Senhor. E isso era uma coisa que acontecia com grande frequência. Nós vemos ali o anjo do Senhor aparecendo para vários personagens bíblicos. Jacó, nós vemos ali Josué, viu o anjo, e tantos outros homens, pessoas, o pai de Sansão, Gideão e tantos outros personagens que nós poderíamos citar aqui. E era algo, vamos dizer assim, quase que comum, vamos dizer, não comum, mas era algo que acontecia com certa frequência. Algo que nós não vimos hoje acontecendo. É difícil você ouvir alguém vir e dizer, eu vi o anjo do Senhor, eu falei com o anjo do Senhor, o Senhor me mostrou uma visão e o Senhor falou comigo. Então é algo um tanto difícil de nós vermos acontecer hoje. E disse o profeta que Abraão, ele encontrava-se com Deus quase que diariamente. Nós vemos que Abraão encontrou-se ali com Melquisedeque, e Melquisedeque não era outra pessoa senão o próprio Deus. A Bíblia nos fala que ele era sacerdote do Rei Altíssimo, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai nem mãe, sem princípio de dias e nem fim de vida. Quem é esse grande Melquisedeque? E disse irmão Brana, esse era o próprio Deus. Era uma teofania de Deus, uma pré-figura de Cristo, Melquisedeque. Mais tarde nós vemos ali então Abraão assentado à porta, disse irmão Brana, a Bíblia nos fala, à porta de sua tenda, e ele vê aquela visão, digamos, algo real vindo na sua direção, aqueles 3 homens, 3 figuras, vindo pela estrada, levantando o pó da estrada, caminhando. E Abraão levanta-se e sai ao encontro e diz, meu Senhor. Aleluia. Que revelação bendita teve Abraão. Ele olhou 3 figuras vindo na sua direção, mas a revelação divina disse, meu Senhor. Ele viu que era diferente. Aleluia. E nós vemos ali então Ló, um tipo de um crente denominacional, um tipo das virgens nécias, quando ele viu aqueles 2 anjos, um ficou com Abraão, Elohim, ficou na tenda com Abraão. E Ló, um tipo do crente denominacional, vê 2 vindo, caminhando ali. E ele sai, assentado no portão da cidade. Veja, um estava na porta da tenda e outro estava no portão da cidade. E aí então ele sai ali e se inclina e diz, meus senhores. Está vendo a diferença? Um viu 3 e reconheceu que era que era Senhor. Um viu 2 e viu 2 senhores. Um tipo da visão denominacional que não consegue ver um Deus manifestado apenas. Mas veja, era algo, vamos dizer assim, que acontecia com frequência, alguém encontrar-se com Deus. E isso acontecia, disse o irmão Brana, sabe por quê? Porque eles viviam no arraial da sua presença. Eles viviam no arraial de sua presença. Nós podemos ver, disse o irmão Brana nessa mensagem, que Deus estava até mesmo no arraial lá com Abimeleque, um filisteu.
e Deus estava falando com Abimeleque, um filisteu. Ora, mas por que isso não acontece hoje, irmão? É o que nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem. Por que isso não acontece mais hoje? Acontece que Deus, irmãos, quando Deus fez o seu arraial, nós vemos no princípio, na Bíblia, Gênesis, quando Deus fez o seu arraial, Deus fortificou com a palavra. Disse o profeta, Deus fortificou o seu arraial com a palavra. E aquilo era como um muro de proteção. Mas houve um dia em que o homem saiu de trás daquela proteção. Ele saiu daquela proteção, e foi quando aconteceu o pecado. E o homem foi expulso, então, da presença de Deus. E nós vemos, então, que a partir dali, o homem começou a construir o seu próprio arraial. Então, veja, um arraial que antes feito por Deus, era a presença de Deus, fortificado com a palavra, agora passa a ser um arraial feito por mãos de homens, estabelecidos sobre credos e dogmas. Então veja, o que aconteceu? Era necessário então que, se o homem quisesse novamente encontrar-se com Deus, ele devia sair fora daquele arraial construído por mãos de homens. Vocês estão entendendo? E então nós encontramos mais à frente na Bíblia que houve um homem chamado Moisés. Moisés estava no deserto apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, até que ele encontrou-se com Deus. Está vendo? Moisés encontrou-se com Deus. E disse o irmão Branham, Moisés precisou sair fora do arraial de onde ele estava para poder encontrar-se com Deus. 40 anos no Egito, irmãos. 40 anos vivendo dentro daquele arraial egípcio. E tudo que Moisés conseguiu foi se tornar um assassino. Matar um homem. Foi tudo que Moisés conseguiu. Vivendo dentro do arraial do Egito. Mas ele precisou sair fora. 40 anos de deserto. E o irmão Branham, ele usa uma palavra, ele disse, Deus teve trabalho. Eu não lembro exatamente a expressão que ele usa aqui na mensagem, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Que Deus teve trabalho para tirar de Moisés tudo aquilo que o Egito tinha colocado nele. 40 anos levou para Deus poder trabalhar em Moisés. Eu vou ver se encontro aqui na mensagem. Creio que é no 58. Aleluia. Como ele encontrou com Moisés no deserto. Moisés tinha um arraial lá fora, onde ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, atrás no deserto. E certo dia este velho pastor de 80 anos de idade, ele viu uma luz ou uma coluna de fogo em uma sarça ardendo, e ele encontrou com Deus. Um homem que estava correndo de Deus no dia seguinte. Às vezes um encontro com Deus te faz fazer coisas incomuns. Moisés estava muito incomum no dia seguinte. Ele havia montado sua mulher em uma mula, com um bebê em seu colo e sua longa barba dependurada, com um cajado em sua mão, descendo para o Egito para vencer a nação agora. Agora aquela era uma cena ridícula. Onde você vai, Moisés? Vou para o Egito. Para quê? Para vencer. Ele havia encontrado com Deus a invasão de um homem. Isto parecia terrivelmente estranho, mas a coisa era, ele o fez, porque ele havia encontrado a Deus. Era a mesma coisa de uma pessoa ir vencer a Rússia. Isso é tudo o que necessitas, uma pessoa na vontade de Deus, e com o cajado que tinha em sua mão,
não uma espada, mas um pau, as coisas incomuns que Deus faz. Vamos ver aqui. Ele disse: eu sou o que sou. Não sou o que era ou serei. No presente, eu sou. Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Tenho ouvido o clamor do povo, e eu recordo de minha promessa. Este é o tempo para que isto seja cumprido. Estou te enviando, Moisés, com este cajado que está em tua mão. O que foi isto? Ora, as pessoas pensavam que ele estava louco. Aleluia. Eles pensavam que ele estava louco, e não é isso que as pessoas pensam hoje, irmãos. Quando você fala a eles sobre a palavra de Deus, você é um louco, você é um insensato querer viver sobre essa palavra nos dias que estamos vivendo. Mas aquilo que o mundo chama de louco, Deus chama de sublime, de sabedoria. Aleluia! Este é o tempo para que isso seja cumprido. Faraó o educou 40 anos no arraial escolar, e ele abandonou, e isto tomou. Deus tomou outros 40 anos para tirar isso dele. Toda a sua educação e toda a sua teologia, as quais lhe haviam sido ensinadas. Deus teve um tempo terrível, aqui o irmão Brana diz, essa é a expressão. Deus teve um tempo terrível preparando o seu Moisés, até que Moisés saiu do seu próprio arraial, feito por homens da maneira sobrenatural de fazê-lo. Então, quando ele entrou naquele arraial, Deus pôde usá-lo. Então, veja, Moisés precisou sair daquele arraial para poder entrar no arraial de Deus. Está vendo? Aleluia. Moisés saiu do seu arraial e entrou no arraial de Deus. E foi quando ele encontrou-se com Deus. E aí então Deus pôde usá-lo. E aí o que fez Moisés? Eu gostaria que vocês fossem acompanhando aqui. O que fez Moisés? Moisés desceu ao Egito para tirar o povo de Deus. Por quê? Deus havia prometido que ele os tiraria para fora com uma mão forte. E Deus estava pronto para cumprir a sua promessa. Tirar o povo para fora. Para fora do quê, irmãos? Para fora do Egito, para fora da escravidão, para fora daquela circunstância que fazia deles amassadores de barros, escravos de Faraó. Para quê? Para dar a eles uma terra prometida. Para dar a eles uma terra de promessa, para fazer deles um povo vencedor, um povo vitorioso. E não é isso que Deus está fazendo conosco nesse dia? Disse o irmão Brana, no Egito Israel era o povo de Deus, mas no deserto Israel era a igreja de Deus. Porque a palavra igreja significa chamados para fora. Está vendo? Então Israel era um tipo da igreja. Deus tirou eles para fora para fazer deles um povo, uma nação prometida, ou melhor, uma nação herdeira de uma promessa. E Deus nos tirou para fora do mundo, do sistema, para fazer de nós herdeiros de uma promessa. Aleluia! Para nos levar para uma terra prometida, a palavra de Deus, a palavra restaurada. Aleluia! Agora, aqui, irmãos, eu gostaria de fazer uma ilustração. Vocês imaginem desse lado aqui, o arraial egípcio. E desse lado aqui, o arraial de Deus. Aqui desse lado, no arraial dos egípcios, Israel era escravo, amassador de barro, sob o jugo dos egípcios.
E sobre sacerdotes, que o irmão Brana fala que eles diziam que eles seriam para sempre escravos. Vocês sempre vão viver essa vidinha de escravos, de amassadores de barros, sendo açoitado pelos capatazes. Eles estavam vivendo naquele jugo, e eles começaram a clamar, e a clamar, e a clamar, e a pedir por um libertador, e a pedir por libertação, e a clamar, e a orar, e a buscar a presença de Deus. E Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E quando o povo começa a clamar, irmãos, é porque Deus está pronto para responder. Se havia um fundo clamando, é porque havia um fundo para responder. Eles jamais pediriam por um libertador se não houvesse um libertador, irmãos. Deus tinha o seu libertador lá no deserto como um fugitivo. E se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Isso me faz lembrar, irmãos, daquela história que o irmão Brana fala daquela mulher, daquela viúva, com o filho morrendo ali, moribundo, que ela disse que ela orou, e ela disse ali, quando que ela viu o irmão Brana chegando, ela disse, sabe, havia uma mulher na Bíblia que não podia ter filhos, e que um dia o profeta chegou na casa dela, Eliseu chegou na casa dela, e ela recebeu a promessa e ela teve um filho. E logo mais tarde, aquele filho adoeceu e estava morrendo. E aquela mulher foi ao encontro de Eliseu. E ela disse, eu era aquela mulher. Ela disse. E disse que ela orou e disse, Senhor, eu sou aquela mulher. Aonde está o teu Elias? Oh, irmão, se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Ela pediu, aonde está o teu Elias? Oh, o Elias de Deus estava sobrevoando por ali perto, naquela região. E Deus, no seu poder, fez aquele avião descer ali. Porque havia uma viúva clamando, uma mãe clamando por um Elias, clamando por alguém que pudesse fazer algo pelo seu filho que estava morrendo. Oh, e talvez há algo em seu coração nessa noite, clamando por Deus, clamando e pedindo por algo que somente Deus pode fazer. E se há um clamor no seu coração, é porque há um poder para responder a esse clamor. Você acha que Deus colocaria esse clamor no seu coração se não houvesse um poder em algum lugar? Disse o irmão Brana, há uma unção verdadeira ainda hoje, irmãos. Há uma unção verdadeira para responder a sua necessidade. Aleluia. O que você precisa é sair fora do arraial para encontrar-se com Cristo. Talvez você possa dizer, irmão, mas eu não estou mais no arraial denominacional. Nós saímos fora do arraial das denominações. Nós saímos fora desse arraial de tradições de homens. Sim, mas muitas vezes nós nos encontramos presos em um arraial de pensamento limitado, que limita a Deus às nossas próprias capacidades. Você olha e não vê solução para o seu problema, e você acha que Deus está limitado às suas capacidades? Deus não está limitado às suas capacidades. Deus não está limitado aos recursos humanos. Aleluia, você precisa sair fora desse arraial de pensamento, irmãos. Fora desse arraial de complexo. E sair fora e encontrar-se com Cristo. Aleluia. Você sabia, disse o irmão Brana, que Deus, então, as pessoas, Israel saiu fora. Saiu fora do arraial egípcio, onde eles eram escravos. E agora eles entraram no arraial de Deus. Oh, irmão,
E se nós pudéssemos dar uma olhada para dentro daquele arraial de Deus, para onde Israel foi levado, o que nós veríamos? Nós veríamos um cordeiro, nós veríamos um sinal de sangue, nós veríamos uma coluna de fogo, nós veríamos a presença de Deus no meio deles, nós veríamos uma rocha ferida dando água para eles, nós veríamos ali maná caindo do céu para alimentar e saciar a sua fome. Oh, então veja, eles saíram de um arraial de escravidão e entraram num arraial de milagres. Aleluia! Oh, irmão, e é isso que acontece quando nós saímos fora desse arraial. Aí então nós podemos ver os milagres de Deus, a nossa visão sendo aberta. Oh, e quando a nossa visão é aberta, irmãos, nós deixamos aquela vida de murmuração, nós deixamos aquela vida de queixa. Oh, mas eu sou um coitadinho, como o irmão Lutero estava falando. Não tem coitadinho, irmãos, não tem coitadinho. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa. Aleluia. Aleluia, herdeiros da promessa. Que promessa? Você pode dizer: cura divina, alegria do Espírito. Aleluia, você não precisa andar depressivo, triste, cabisbaixo. Há um céu, há um poder de Deus sobrenatural que pode ser derramado sobre você. Oh, um dia desses, irmãos, um dia desses nós seremos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Mas nós podemos ter isso hoje. Nós temos que tomar por fé. Temos que parar de ficar protelando as coisas e jogando lá para o futuro. Aleluia. Disse o irmão Brana, muitas vezes o homem dá glória a Deus pelo que Deus fez no passado, pelo que Deus fará no futuro, e ignora o que Deus está fazendo exatamente agora. É hoje. Você não precisa esperar, irmão, pela sua bênção, irmã. Não precisa esperar. Você pode ter isso agora. Oh, quando nós entramos nesse arraial de Deus, a fraqueza se vai. Que fraqueza? Você diz: eu não posso servir a Deus, eu tenho fraquezas. Oh, eu não posso vencer isso, irmão, o meu gênio, o meu temperamento. Entra no arraial de Deus. Sai fora desse arraial de complexo, de achar que você não pode, e entra no arraial de Deus. O que disse aqui o escritor aos Hebreus: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vamos sair fora desse arraial e vamos entrar no arraial de Deus. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho aqui da palavra, da mensagem aqui. 71. Agora observem, todos estes sinais e maravilhas vindicaram sua presença. Então o homem fez para si mesmo um arraial de credos e tradições, não o arraial de Deus e sua palavra, um arraial de si mesmos. Ele teve que deixá-los, porque ele é a palavra. Aleluia. Não foi isso que nós falamos aqui esses dias? Era após era, os homens foram fazendo, Deus levantava uma mensagem e eles se denominavam. E foram construindo para si denominações, arraiais de credos e dogmas, e Deus teve que deixá-los. Porque Ele é a palavra. Ele não pode permanecer onde as pessoas estão sendo ensinadas fora dessa palavra. Deus não pode permanecer no arraial. Ele não pode. Ele deve estar exatamente onde está a sua palavra. A sua palavra está em seu coração? Amém? Então Deus está ali.
Quando ele teve que deixar aquele arraial e todo aquele grupo de pessoas, as quais ele havia tirado fora do Egito, ele somente habitou entre os seus profetas, para os quais veio sua palavra. A palavra veio ao profeta para vindicar a hora, e ele habitou entre os profetas, revelou ao profeta como eles amaldiçoaram, com as pessoas haviam amaldiçoado a coisa. E Deus lhes ensinou os seus mandamentos e o modo de vida, e as pessoas estavam sempre contra isto, e perseguiram o profeta, e finalmente o apedrejaram, ou serraram-lhe em pedaços, e se livraram dele. E disse o irmão Brana, Deus foi ficando fora, Deus estava entre os profetas, e chegou um tempo em que eles ficaram 400 anos sem profeta. 400 anos sem a palavra. Veja o que foi isso. 400 anos sem um profeta e 400 anos sem a palavra. Sozinhos. Aí então chegou um dia em que o próprio Deus se manifestou em carne e veio andar entre eles. Aleluia! Isso me faz lembrar daquela história que o irmão Brana conta, daquele rei. Diz que havia um rei lá no seu reino, que um dia ele disse, sabe, eu vou andar com o meu povo. Eu vou sair e caminhar no meio do povo. E daí eles disseram, ora, rei, o senhor vai para uma outra nação, vai visitar um outro país, um país estrangeiro? Ele disse, não. Eu vou cortar lenha com o lenhador, eu vou carpir ali junto com o camponês, eu vou estar junto com a dona de casa. E daí eles que eles não perceberam até o dia em que o rei despiu-se de suas vestes reais e sua coroa e foi andar no meio do povo. E isso aconteceu também com o nosso glorioso rei, que deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória, e ele veio caminhar junto do seu povo. Aleluia! Aí então ele pôde trabalhar junto com o mecânico na oficina, ele pôde ir ali sovar o pão junto com a dona de casa, ele pôde caminhar com um vendedor ambulante na rua. Aleluia! E ele se misturou no meio do seu povo, ele se tornou um deles. E ali estava ele caminhando entre o povo, o Senhor Jesus. O Verbo se fez carne. Aleluia! O Verbo se fez carne, estava caminhando no meio deles, como disse João no capítulo 1. E ali estava ele, ensinando nas suas sinagogas. Aleluia! Caminhando junto à praia ali, caminhando com os pescadores. Aleluia! E ele começou a ensinar. Eles diziam, Rabi, venha nos ensinar a sua doutrina, venha nos ensinar a sua palavra. E ele vinha, ele os ensinava com amor. E ele multiplicava o peixe, ele multiplicava o pão. Até o dia em que ele estava ali e ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A partir dali, irmãos, eles passaram a rejeitá-lo. A partir dali, eles o rejeitaram. Muitos diziam que ele era Belzebu, outros diziam que ele era um filho ilegítimo. Eles o rejeitaram. Está vendo? Mas houve um pequeno grupo que creu na sua mensagem. E disse o irmão Brana, Pedro não entendeu aquilo que Jesus falou, mas ele creu naquilo. Da mesma maneira que Marta, disse o irmão Brana, Marta, quando Jesus chegou ali com Lázaro morto, e ela disse, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que
vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que está mesmo morto viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ela disse: eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse o irmão Branham, ela não entendeu o que aconteceria. Ela não sabia como ele iria fazer aquilo, mas ela creu. E a nós não compete compreendermos, entendermos tudo, entendermos o que Deus fará, como Deus fará. Mas nós temos que crer, irmãos. Muitas vezes, irmãos, eu digo isso de experiência própria. Muitas vezes nós nos encontramos em circunstâncias que nós não sabemos como Deus fará para nos tirar daquela situação. Mas nós não temos que entender, nós temos que crer em Deus. Oh, como poderia Israel entender como aquele maná era fabricado e era derramado todos os dias, fresco para eles? Como eles não podiam entender como aquilo era feito, mas aquilo acontecia diariamente. Nós não temos que compreender como Deus fará, como Deus transformará esses homens imperfeitos, essas mulheres imperfeitas, a sua própria imagem e semelhança. Mas Ele fará isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora nós encontramos que Ele habitou entre seus profetas. Logo então Ele habita somente em sua palavra para confirmá-la. A Bíblia diz que Ele guarda a sua palavra para confirmá-la. Ele está tentando encontrar alguém. Amém? Se Ele simplesmente conseguir um homem indiferente como Sansão, rendeu sua força para Deus, mas ele deu seu coração para Dalila. Esta é a maneira como fazemos muitas vezes hoje. Damos somente algo para Deus, mas não tudo. Mas Deus quer tudo de nós. Como a apólice de seguro, você pode perfeitamente receber um seguro total. E isto é o que este abençoado seguro faz para nós. É um seguro total. Isto cobre tudo o que temos necessitado, aqui nesta vida, e nossa ressurreição, e a vida eterna. Isto inclui tudo. Aleluia. Observem, Deus permaneceu fora de seus arraiais 400 anos. É o que nós estávamos falando aqui. Então Deus entrou em cena outra vez. Um dia Ele andou no meio deles outra vez, mas suas tradições haviam tomado seu lugar de tal maneira no meio deles que Ele era um estranho para eles. Eles tinham suas tradições, lavando panelas, e a maneira de enfeitarem seus cabelos, e usarem certos botões em suas capas, e certamente puseram lã em seus mantos. E um é constante fariseu e o outro é um saduceu. E aquilo havia tomado o lugar da palavra no meio daqueles homens, até que Deus os visitou. Ele era um estrangeiro. Deixe-me dizer isto com amor e respeito, mas apresentando-lhes uma prova, é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Não tem mudado nem um pouquinho. Quando Ele vem entre as pessoas em seu poder, manifestação para provar que sua palavra, as pessoas dizem: é um leitor de mentes, um leitor de sorte, um Beuzebu, um simples Jesus, ou algo assim. Alguns te classificam de algo mais, mas isso que tem que ser profeta, ou melhor, por quase 2000 anos, os gentios não tiveram um profeta. Vocês sabem, prometidos para o fim. Agora nós sabemos disso através das Escrituras. Nós sabemos que também, pela história, que isto é prometido para nós. Amém? Um profeta. Agora, perdão.
após 400 anos, Deus andou exatamente no meio deles um dia. De acordo com as Escrituras, ele era para ser feito carne e habitar no meio deles. Seu nome será chamado Consolador, Príncipe da Paz, Deus poderoso, Pai da eternidade. E quando ele veio no meio das pessoas, elas disseram: nós não teremos este homem nos dirigindo. Que cartão de companheirismo ele carrega? Qual a denominação que o enviou? Ele não obteve nenhuma cooperação. Em cada igreja que ele ia, eles o lançavam fora. Eles não tinham nada a ver com ele, porque ele não era um deles. Está vendo? E como isto foi então, assim é agora. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia o colocaria do lado de fora. Aonde está Cristo hoje? Do lado de fora da igreja. E ele estaria batendo, tentando entrar. Há algo errado em algum lugar. Agora, por quê? Por quê? Eles haviam feito seus próprios arraiais. Se eles conhecessem a palavra, eles teriam o conhecido. Quem ele era? Jesus disse: se vós examinai as Escrituras, pois nela tereis a vida eterna. São elas que lhe dizem quem eu sou. Elas testificam de mim. E se não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, se não faço as obras de meu Pai, a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora examine as Escrituras, Jesus disse. Vem, ele era um estranho no meio deles. Eles não o conheciam. Nós não o queremos, eles diziam. Está vendo? Bom, eles não tinham nada a ver com tal sujeito como aquele. Mas lá no fundo de seus corações, eles sabiam quem ele era. Está vendo? Nicodemos declarou, disse: Rabi, nós, os fariseus, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Por que eles não confessaram então? É porque em seus arraiais havia uma fronteira, e não o permitiam entrar e nem deixaram ninguém saísse para ele. Não é isso que Jesus disse? Jesus disse: vós, escribas e fariseus, que ficam parados na porta do céu, não entram e não deixam entrar quem quer entrar. Chamou eles de sepulcros caiados. Está vendo? Eles tinham seu próprio arraial, e ele veio à noite quando os portões estavam realmente fechados, mas ele encontrou que ele podia encontrá-lo de qualquer maneira. Sim, o mesmo agora eles têm. Ele tornou-se um estranho. Está vendo? Ele era para eles em seus arraiais um fanático, um rompedor de tradições, um controlador das igrejas. Irmãos, se nós parássemos aqui e olhássemos, esse é um exato quadro do dia que nós estamos vivendo. Esse é o quadro exato do dia em que nós estamos vivendo. Vocês imaginem se Jesus, o próprio Jesus, entrasse hoje em qualquer uma dessas denominações que há por aí. Se eles não o expulsariam do púlpito. Ele viria com o batismo, eles não aceitariam ouvir. Ele viria com o lava-pés, eles não aceitariam ouvir. Ele falaria que as mulheres não devem ser pregadoras, eles o expulsariam do púlpito. Da mesma maneira que eles fizeram. Tem um hino que diz, ali um hino bastante antigo que fala, né? Como é? Que diz: mas Jesus tão pobrezinho, né? Assim a Bíblia nos diz, né? Não tinha morada, nem um lugar para a cabeça reclinar. Se ele viesse de novo, reuniria-se o povo para o crucificar. É exatamente isso.
E não importa o quanto as pessoas digam que não, elas têm rejeitado a palavra hoje. Elas têm rejeitado a Cristo. E disse o irmão Branham: eu acuso essa geração por crucificar Jesus Cristo pela segunda vez, crucificando a palavra. Mas olha, nós temos Ele aqui, através da mensagem da hora, irmãos. Nós temos Jesus aqui novamente, através da palavra vindicada, através da presença sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio, fazendo a obra de Deus, manifestando sinais e maravilhas. Aleluia! Nós temos Ele novamente aqui. Aleluia! Mas nós precisamos sair dos nossos pensamentos, sair dessa nossa condição humana e entrar no arraial de Deus. E é isso, irmãos, é isso que eu tinha realmente em mente, no meu coração, nessa noite, para dizer: saia dessa limitação de pensamento. Pare de ver o problema e comece a olhar para aquele que pode resolver o problema. Pare de olhar para a fraqueza e passe a olhar para aquele que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Saia fora desse arraial. Saia fora desse arraial de miséria que muitas vezes o inimigo te coloca. E você fica ali choramingando, olhando para os problemas e dizendo: eu não tenho condição. Não, saia fora disso. E entre no arraial de Deus, entre na presença de Deus, onde tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crer. Aleluia. Eu estava lendo esses dias em uma mensagem, o irmão Brena fala, às vezes a pessoa diz: tudo é possível para Deus. Sim, nós cremos que todas as coisas são possíveis para Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz também? Que tudo é possível para você. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E nós estamos chegando, irmãos, num momento em que nós temos que manifestar quem nós realmente somos. Nós não somos um povo derrotado. Nós não somos um povo fracassado. Nós somos filhos de Deus. Saiamos fora desse arraial e vamos encontrar com Ele, carregando o seu vitupério. Disse o irmão Branham: o que é o vitupério? É a reprovação por causa da palavra. Você não se importa o quanto te critiquem, chamem de fanático, de santo rolador, seja lá o que for, o nome que o diabo tem taxado os cristãos nesse dia. Você não se importa com isso. Você diz: eu tenho um encontro marcado com Deus. Aleluia. E quando você entra por essas portas, saiba que Ele já está aqui te esperando. E você não pode sair por essas portas sem encontrar-se com Ele. Aleluia. Você não pode sair daqui nessa noite, irmãos, dizendo que você não viu Deus aqui nessa noite. Porque Ele está aqui, Ele prometeu que estaria aqui. Ele prometeu que estaria aqui nessa noite. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, ali eu estou no meio deles. Suas palavras não falham. Não foi um político, não foi um candidato a deputado, a presidente, a governador que prometeu isso. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia disse que nunca houve engano na sua boca. Nunca houve. Então Ele está aqui nessa noite. O que você precisa? O que você precisa de Deus? Fique em pé. Aleluia. O que você precisa dEle nessa noite? Você pode ter nessa noite, irmãos. Eu te digo, não saia daqui dessas portas hoje à noite necessitado, precisando de alguma coisa, de mãos vazias. Ele nunca despediu um povo de mãos vazias. Nunca. Ele tinha pão para multiplicar, tinha peixe para multiplicar, Ele tinha cura, Ele podia purificar os leprosos, Ele podia abrir os olhos dos cegos. E Ele tem o mesmo poder nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Estaremos também orando aqui pelo irmão Cleito e a irmã Chaline.
que pedem oração, pois estão completando mais um ano de casados. Amém? Glórias a Deus por isso, que Deus continue abençoando nossos irmãos. Oração por Eliseu Martins de Vargas e família, cunhado do irmão Lucas Santos. Irmã Adriana pede oração em favor de seu filho João Gabriel. Irmã Andréia pede oração por seu vizinho Afonso, que está hospitalizado. Iraci pede oração em seu favor de sua família. Oração em favor do pai da irmã Joce, meu pai, né? E do irmão Cláudio, da irmã Joce e do irmão Cláudio, que segunda-feira vai fazer um procedimento no coração. É a troca da bateria do marca-passo, né? Vamos orar. Alguém mais gostaria de ser lembrado em oração? Amém. Faça conhecido diante de Deus, irmãos, a sua necessidade. Diga: Senhor, dá-me isso nessa noite, Senhor. Eu não quero voltar para casa de mãos vazias, Pai. Senhor Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Senhor. Oh, não há nenhuma fraqueza em Ti, Senhor. Não há sombra de variação no Senhor. Oh, talvez alguém poderia dizer: Ele era no passado, mas Ele não é mais hoje. Sim, o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Oh, Deus, e o Seu poder podia curar os enfermos ali atrás. O mesmo poder o Senhor tem hoje para curar os enfermos, Pai. E nós levamos na Sua presença cada um desses pedidos, Senhor, necessitados de cura divina, Pai. E levamos e entregamos em Tuas mãos santas e poderosas, Senhor, para que o Senhor faça a obra, Pai. Para que o Senhor receba a honra e a glória. Para que possamos Te glorificar, Senhor, e dizer ao mundo que há um Deus que cura os enfermos ainda hoje, Pai. Para que possamos abrir a nossa boca e dizer que há um Deus vivo no nosso meio, Senhor, operando milagres e maravilhas. Oh, Deus, abençoa o nosso irmão, os nossos irmãos que estão fazendo, Senhor, aniversário de casamento. Deus, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perversa, o Senhor tem conservado os nossos irmãos, Pai. Continua abençoando eles, Senhor. Oh, Deus precioso, nós Te adoramos, Pai, nós Te amamos, Senhor. Eu oro, Senhor, pelo meu pai, Senhor, que foi trazido esse pedido de oração pela minha irmã, Pai. Oh, Deus, nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor. Nós o recomendamos aos Teus cuidados, Pai, para que o Senhor guie o médico, Senhor, que vai fazer aquele procedimento. Guie suas mãos, Pai. Unge aquelas mãos, Senhor, para que possam, Senhor, operá-lo. Oh, Deus, mas que o Senhor é aquele que cura. O Senhor é o que fecha, Senhor, e cicatriza, Pai. Oh, Deus, entregamos em Tuas mãos, Senhor. Também a irmã Adriana, que pede oração pelo seu filho. Tu conheces, Senhor, a necessidade, Senhor, do filho da irmã Adriana. Encomendamos aos Teus cuidados, Pai. Pelo vizinho da irmã Andréia, Senhor, que está hospitalizado. Oh, Deus, o Senhor pode enviar um anjo ali no hospital nesta hora e fazer a obra, Pai. Curar esta pessoa, Senhor. E, oh, Deus, se o Senhor tem um propósito na sua vida, possa trazê-lo aqui, Senhor, um dia, para glorificar o Teu nome, Senhor, para dar testemunho, Pai. Também a irmã Iraci, que tem pedido oração por ela e por sua família. Oh, Deus, Tu conheces, Senhor, a necessidade de Tua filha. Também oração pelo irmão Eliseu Martins de Vargas e por sua família. Senhor, Tu conheces a necessidade desta pessoa, desta família, Senhor. Seja qual for, Pai, nós fazemos conhecidos na Sua presença nessa noite. E cada mão que está levantada representando um pedido. Senhor, nós queremos ouvir testemunhos, Pai.
Oh Deus, nós ficamos tão felizes quando alguém vem testemunhar aqui na frente, não para dar glória ao homem, não por aquele que orou, Senhor, mas por aquele que fez a obra, que é o Senhor, o que criou os céus e a terra, o Senhor que fez o coração do homem, o Senhor que fez o pulmão do homem, o Senhor que fez a coluna do homem, Senhor. Oh Deus, o Senhor que formou do pó da terra, Pai. O Senhor pode dar um órgão novo. Oh Deus, seja qual for a necessidade, tudo nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, e sabemos que Tu és Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.